Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do nosso encontro aqui do workshop de autoconhecimento, doenças emocionais. Como posso me curar? Essa é a pergunta tema que está gerindo aí o nosso workshop, o segundo workshop de autoconhecimento. Bom, e nesse workshop eu vou falar com vocês, aliás, nessa aula de hoje, né? Eu vou falar com vocês a respeito da doença como uma forma de resgate da nossa alma. Falando assim a princípio fica meio estranho, né? Como que a doença pode ser algo que vá resgatar a nossa alma? Primeiramente eu quero dizer para vocês o que é a nossa alma. Existem várias formas de dizer sobre a alma, de onde ela veio, como ela se comporta. Mas aqui eu quero trazer uma ideia de alma no sentido de essência verdadeira, no sentido de você olhar para o seu verdadeiro eu. Esse seria a alma de hoje que nós vamos falar aqui. Essa verdade, essa essência, esse eu sou verdadeiro, que muitas vezes é difícil da gente se conectar. Então vamos lá. A doença como resgate da alma. É essa a nossa temática de hoje. Bom, vendo a alma como a nossa essência, como o nosso ser mais verdadeiro, a gente muitas vezes deixa a nossa alma um pouco de lado. A gente se envolve tanto com as questões diárias, com as exigências do nosso mundo, né, em atender as necessidades todas de família, de trabalho, de filhos, ou mesmo do pai, da mãe, e todas as questões que nos envolvem, os estudos, né? Tudo isso faz com que a gente se distancie muito da nossa alma, se distancie muito da nossa verdade, da nossa essência. E aí, quando isso acontece, nós começamos um processo de doença do nosso corpo físico. Como que é isso? A gente vai se esquecendo que somos e vamos praticando, né, tendo ações e atitudes que não estão correlacionadas à nossa verdade. E não nos olhamos, não paramos para nos entender e entender por que estamos vivenciando tudo aquilo que está na nossa vida, né, no nosso dia a dia. E aí as doenças começam a aparecer. Traumas vivenciados, situações de infância, relacionamentos mal resolvidos, questões familiares, tudo isso que não é olhado, que não é cuidado, que não é acompanhado, vai fazendo com que a gente crie conexão com as nossas emoções de uma forma que não é bacana, né? Deixando o medo e não olhando para ele, deixando a raiva e não olhando para ela, deixando a apatia e não olhando para ela, deixando a tristeza e não olhando para ela. E aí o que acontece? Quando a gente não olha para as nossas emoções, a gente não olha para nós como um ser integral, que tem partes boas, que a gente chama de luz, né? E parte sombra, né? Que são essas partes que a gente não quer olhar muito. Quando a gente começa a deixar essa nossa parte sombra de lado, a gente vai se distanciando muito de nós. E aí vão acontecendo situações de doença física. Essas doenças, normalmente, elas começam na nossa mente, né? De acordo com as emoções vivenciadas. E aí, se você não cuida, elas vão chegando ao nosso corpo físico, elas vão entrando em contato com você. Então, vejamos, uma pessoa que tem enxaqueca constante, ela pode ter dificuldades de aceitar coisas novas, ela pode querer estar controlando muito as situações diárias, ela pode ser uma pessoa inflexível, alguém que tenha fibromialgia, pode ter tido um trauma muito forte na sua infância e pode estar também correlacionada ao seu relacionamento familiar.
Uma pessoa que tem, como eu citei no vídeo anterior, questões relacionadas aos rins, pode ter uma redoma muito grande de proteção e não entrar em contato com o medo da vida, né? E não lidar com esse medo. Pessoas que têm asma, problemas respiratórios, tem muita relação com uma vida entristecida, com ter um olhar triste para a vida. Outras pessoas que podem ter hemorroidas, têm dificuldades de conexão com a sua identidade. Normalmente carregam um peso aí da família, um peso da vida, né? E tem dificuldade de se liberar, de se soltar. Vejamos outras doenças. Rinite, questões muito relacionadas à aceitação. Vejamos qual mais. São diversas as doenças que nós temos. E muitas delas, aliás, na minha opinião, a maioria delas nos trazem informações do que nós estamos vivendo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e não estamos atentos a isso, cuidando disso. A candidíase, por exemplo, que ocorre muito nas mulheres, né? Ela pode demonstrar uma falta de prazer pela vida. Pode ser isso também. Agora, o importante é que nós não entendamos que tal doença está completamente relacionada a uma causa emocional X. Né? É importante que a gente não faça essa conexão direta. Vejam só, se eu tenho questões com enxaqueca, elas podem também ser advindas de uma alimentação que eu tenha tido que não me faz bem. Então é importante que a gente faça uma relação consciente, uma relação de autoconhecimento. Por isso que aqui no grupo, né, a gente trouxe esse tema à luz da psicossomática e à luz dos acompanhamentos terapêuticos que tanto eu quanto a minha parceira Daiane Azevedo fazemos, para que a gente traga para você essa compreensão, essa consciência um pouco mais expandida de que a doença nem sempre é exatamente como diz a psicossomática. Precisa de um autoconhecimento, precisa observar o que você faz da sua vida. Se for a enxaqueca e for uma questão de alimentação, aí nós vamos observar por que eu gosto de me alimentar de algo que não me faz bem. Né? Porque eu estou sempre me alimentando de algo que não me faz bem. Então, a gente tem que estar acompanhando e olhando para tudo isso. Esse é o processo de autoconhecimento. E quando a gente faz isso, quando a gente olha para essa doença, esse mal-estar, essa falta de sono, a gente começa a observar que existem questões por trás disso que precisam ser cuidadas. E aí sim, o tema da nossa aula de hoje, a doença como resgate da nossa alma. Por quê? Porque essa é a verdadeira alma, essa é a nossa verdade. É aquela pessoa que tem sim a tristeza, que tem o medo, que tem a insegurança, ou que se alimenta mal, ou que tem exagero no controle da vida, ou que não aceita fazer mudanças, situações novas, enfim. Quando a gente olha para a nossa doença, para nosso estado físico e emocional de uma forma diferente, acolhendo esse estado, aceitando que somos assim, a gente começa a partir daí exercer o autoconhecimento, expandir a consciência e aí nós podemos nos curar verdadeiramente. Ok, pessoal? Essa é a aula de hoje, mas eu vou fazer um outro vídeo para vocês que eu quero contar a respeito de uma história muito interessante de alguém, uma história verídica, real, de alguém que teve uma depressão e pôde ressignificar a sua vida a partir dessa depressão, ok? No próximo áudio, no próximo vídeo, vocês me acompanhem para ouvir essa história.
E por hora eu fico por aqui. Gratidão a você que está me ouvindo, muita paz e muita luz para todos nós.